E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História. Vamos continuar agora com a aula de Império Bizantino. O Império Bizantino é um marco para o fim da Idade Média. E já estudamos alguns pontos da Idade Média, a playlist está aqui e está também aqui embaixo. Agora vamos estudar como foi o Império Bizantino. Pontos importantes, é lógico, a história é sempre maior do que isso, mas vale a pena para você entender um pouco mais. Bora lá então. Império Bizantino, vamos lá. Vamos recapitular um pouco e entender o que é isso aqui. Na última aula a gente viu que o Império Romano partiu-se em dois. E aqui está a divisão que foi feita no Império Romano, né? Ficou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Isso aconteceu em 395 ainda, certo? Antes da queda do Império Romano. Se você sabe quando foi a queda do Império Romano, está acompanhando direitinho aí. Então bora lá, certo? Império Bizantino. No ano 330, Constantinopla foi construída pelo imperador Constantino. Veja só, ainda é o Império Romano inteiro, certo? 330. Foi construída pelo imperador Constantino e levou o nome então dele, obviamente, Constantinopla. Constantinopla foi fundada sobre uma antiga cidade de origem grega chamada Bizâncio. Daí o nome bizantino. Lembra quando a gente estudou Alexandre o Grande e o Império Macedônio, o Império Helenista, a cultura helenista? Sim, ela se esparramou até essa região, e essa região havia uma cidade ali chamada Bizâncio, e depois foi construída Constantinopla. Depois de se tornar Constantinopla, tornou-se então Bizâncio de novo no Império Bizantino, com a sua capital ali em Constantinopla, aonde era a cidade de Bizâncio. Ficou compreendido isso? Bora lá. Cultura helenizada e idioma grego. Acabei de falar, graças ao Alexandre o Grande, a cultura daquele lugar era helenizada. Sim, existia uma organização e um poderio político romano. Entretanto, a cultura e o idioma eram gregos. Essa é uma particularidade do Império Romano. Eles mantinham até certo ponto a cultura do local, até para evitar algum tipo de conflito. Deixava que eles vivessem da maneira cultural deles, desde que isso não afetasse o Império Romano. Quando começa a afetar, então, uma série de questões vão surgir, de confrontos e tal. Entretanto, politicamente, administrativamente e juridicamente, são de tradições romanas, pelo controle, né? O controle da região era romano, portanto, todas essas características que tinham a ver mais com a forma como se organizava o sistema da região era de origem romana. Entretanto, a cultura e o idioma eram gregos. A economia, como sempre, na maioria de todos os impérios, civilizações, vai ser agrícola. Entretanto, Constantinopla, capital do Império Bizantino, ela tem uma região, vocês podem observar aí, é bem litorânea, né? E é muito importante, até hoje é importante saída para o mar, para os países, mas isso acrescentava a economia de Bizâncio, de Constantinopla e do Império Bizantino a característica de comércio marítimo e de especiarias, né? Lembra quando vão surgir as grandes navegações e passavam-se por Constantinopla? Então, Constantinopla vai ter esse papel importante graças às navegações. Um cara importante, pensei em Império Bizantino, pensei em Justiniano, né? Ele abafa uma revolta, ele já era o imperador ali, mas ele abafa uma revolta, que é a revolta de Nica, fortalecendo o seu poder. O que acontece na revolta de Nica? Para você entender, é muito interessante isso. Dois grupos rivais competiam numa espécie de Olimpíada. As Olimpíadas, os jogos, serviam também para aplacar os ânimos de violência da população. E é interessante nessa revolta de Nica que os dois lados estão lutando num evento esportivo e de repente, pessoal, os dois lados começam a gritar contra Justiniano. Qual que é a estratégia de Justiniano? A mais antiga do que andar para frente. Ele proporcionou uma guerra interna enquanto se fortalecia. Ele
fomentava o discurso de um lado, o discurso do outro, enquanto preparava um exército. Enquanto eles brigavam entre si, ele caiu matando em todo mundo e acabou com essa revolta de Nica. E graças a isso, ele fortalece o seu poder, porque a partir daquela grande revolta, como ela foi abafada, qualquer um em sã consciência fala: eu não vou mais me meter com esse imperador. Então Justiniano, ele começa a se fortalecer mesmo quando ele abafa essa revolta de Nica, certo? Aqui, a expansão que ele proporciona, você vai ver nas regiões em amarelo, era o antigo território, né, do Império Romano do Ocidente, e aqui, bem nessa divisão, era a divisão do Império Romano do Ocidente. Para cá ficava amarelo, e para o lado de cá ficava o Império Romano do Ocidente. Justiniano, ele vai expandir as fronteiras até tá esse rosinha mais clarinho aqui, ó. Milão, Nicosia, tá vendo? Nápoles, vai tomar toda essa região, né? Então, quer dizer, significativo a força que ele tem. Por quê? Expansão territorial na história tem a ver com poderio. Como isso termina, nunca é muito bom, mas tem a ver com poderio, né? Se você fizer uma análise hoje isso ainda acontece. Parte importantíssima, fundamental, você quer entender o que aconteceu nessa época no Império Bizantino, Justiniano, é isso aqui. Corpus Juris Civilis. A obra é dividida em 4 partes, é o direito civil ali. Eles estipulam e organizam as leis ainda mais. A obra é dividida em 4 partes, onde temos as institutas, que é um manual educacional para quem quer entender a lei, né? Não é só ter lei, tem que saber como explicar e como aprender as leis. Interessante essa visão. O digesto, que é a compilação de fragmentos de jurisprudência. O que é jurisprudência, professor? Qual foi a decisão tomada quando o caso foi igual a esse? Fulano roubou a maçã. Vamos olhar o que já foi feito quando ele fez a mesma, quando as pessoas fizeram isso aqui. Roubou uma maçã, lá atrás fizeram isso, lá atrás fizeram aquilo. Então ele organizou isso para que ele pudesse entender como agir exatamente como era costume já agir. O código mesmo, que é a compilação das constituições imperiais, que você vai encontrar como códex, né? E depois as novelas, que eram compilações, constituições promulgadas depois de 1535 por Justiniano. Aqui é o que ia ser aqui era o que vinha de novo, né? Aquilo que Justiniano estava acrescentando à lei. Então, 4 pontos, isso é muito importante. Se você for tentar entender o Império Bizantino, se alguém perguntar o Império Bizantino, você tem que falar Justiniano, você vai ter que falar Constantinopla e vai ter que ter noção desse Corpus Juris Civilis, certo? Muito importante isso. Aqui a construção, ele também construiu a Catedral de Sofia, essa obra maravilhosa. Lembrando que nós estamos falando da região que hoje é a Turquia, capital Istambul, onde era Constantinopla, agora é Istambul, né? E outro ponto muito importante é a religião. A religião sempre foi importante, né? Tanto que o imperador romano vai se constituir Deus. Se você não sabe do que eu estou falando, tá a série aqui sobre Roma. Religião. César o Papinos vai nascer aqui. Convergência entre o poder político e o religioso na figura do imperador. Exatamente. Agora, o imperador, que era um deus, agora ele é o chefe da igreja, né? Então, vai haver uma modificação em que a política de Estado interfere a mesma voz que está dentro da igreja. É diferente da Roma, porque Roma lá era o próprio Deus, né? Era uma coisa bem mais maluca, mas aqui não. Aqui ele é o chefe da igreja também. Então, César, de César, que é o imperador, papismo, que é também o chefe da igreja, aquele camarada que vai ditar as regras. Então, movimentos heréticos. Dentro da história do cristianismo, você vai encontrar várias heresias que nasceram e várias pessoas combatendo
as heresias que nasceram. E neste momento, ali no Império Bizantino, surgem algumas heresias. É importante entender essa questão religiosa também, né? Para ver quais são as diferenças entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O que nós estamos falando é do Oriente e vai surgir diferenças, vão surgir diferenças. Os movimentos heréticos, o monofisismo, a natureza divina apenas, né? Um camarada surgiu com a ideia de que Jesus Cristo era só divino. Portanto, a natureza carnal de Cristo é negada. E para as Escrituras isso é um problema, né? Porque se ele não veio como um homem, logo, muito do que foi pregado pode ser colocado por terra. E isso foi uma heresia porque não batia com os textos originais. O arianismo, o ariano diz apenas humano. Outro problema, porque se ele não é divino, qual que é a diferença do que ele fala pro que eu falo? Então não batia com as escrituras originais. Um cara bateu a cabeça e eles se organizavam e identificavam. Isso é uma heresia. Isso não pode ser contado como um movimento correto do cristianismo. O nestorianismo, que vai dizer que são ambas as naturezas. Você pode pensar, agora sim, acertou. Não, porque ele vai dizer que são diferentes, separadas. Não, ele não era ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo homem. E isso vai gerar um problema. Porque como assim ele tinha duas naturezas e as duas naturezas eram independentes? Um grande problema. Ele tentou consertar, mas não deu muito certo não. E o movimento iconoclasta. Esse é muito importante. É um movimento que definia como idolatria qualquer veneração às imagens de Cristo, de Maria e dos santos. Sim, exatamente. No Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, essas ideias de culto às imagens vai ser questionada e proibida. E só que acontece que o Império Romano, a Igreja do Ocidente, fazia isso, tinha essa prática. Aqui, porque aquelas outras heresias, elas vão ser combatidas. Aqui haverá um racha, graças ao movimento iconoclasta, ícone de imagem, né? E acontece então, muito importante também, o cisma do Oriente. Quando o patriarca do Oriente se encontra com o patriarca do Ocidente, Miguel Cerulário, que é o patriarca do Oriente, excomunga o patriarca do Oriente. Falou, se você não faz mais parte da igreja. Em contrapartida, o patriarca do Oriente excomunga o do Ocidente. Então fica assim, como assim você? As duas igrejas definem-se como as corretas e dizem, você está errado por conta disso e você está errado por conta disso. Vamos lá. Então, cisma do Oriente, em resumo, Miguel Cerulário do Ocidente versus o cardeal Humberto do Oriente. A excomunhão mútua, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega surgem daqui. Um excomunga o outro e fala assim, você não faz parte da igreja. Ele falou, como assim? Você que não faz. E agora temos duas igrejas católicas, uma é católica romana e a outra ortodoxa grega. E esse é um resumo do Império Bizantino. Pontos importantes apenas, uma ideia superficial, tem muita coisa aqui, né? Mas se você não sabia e gostou dessa aula, se inscreve nesse canal. Abraço, até a próxima e tchau!